boa noite a todos que estão nos ouvindo ao vivo. Esse é mais um webinar do GAN. Hoje nós estamos com o tema Como o Feng Shui lógico influencia na saúde mental. Eu sou a Vanessa Guimarães, eu sou jornalista, palestrante, trabalho há mais de 20 anos na área de comunicação, também sou autora de 4 livros e convido a todos vocês hoje a falar um pouquinho sobre esse tema que faz parte da vida de todos nós como profissionais, não é? A saúde mental. Todos nós precisamos cuidar da nossa saúde mental. Esse é um webinar especial porque ele faz parte de uma série de palestras que um grupo de pessoas, um grupo de profissionais realiza esporadicamente. Em 2017, eu criei o GAN, Grupo de Apoio Mútuo, onde diversos profissionais de cidades e estados diferentes contribuem com o fortalecimento uns dos outros, com a troca de informações. E o nosso objetivo, o nosso propósito maior sempre é o bem mútuo. Então, essa série de palestras tem o objetivo de trocar informações, de reciclar os nossos conhecimentos e também contribuir com o compartilhamento de informações de forma gratuita. Hoje eu tenho a alegria de receber uma grande amiga, já a conheço há muitos anos, é a Stella Weck. Ela é consultora de Feng Shui lógico. Ela criou uma metodologia chamada Método Solar. E a Stella vai falar um pouquinho com a gente hoje sobre a importância, como é que o Feng Shui, primeiro o que é, né, o Feng Shui, e depois a importância que o Feng Shui tem no combate do estresse, como é que ele pode ajudar nos ambientes de trabalho, né? A Stella, ela adaptou a metodologia dela para o nosso hemisfério e por isso que ela criou a metodologia do Feng Shui lógico. Ela tem vários livros publicados e uma carreira sensacional de pesquisas e ela vai falar hoje um pouquinho sobre isso para a gente. Boa noite, Stella. Oi, Vanessa. Boa noite, querida. Prazer enorme estar aqui hoje com você nesse projeto do GAN. Você sempre com ideias muito humanitárias. É uma das várias coisas que eu admiro em você. E é um prazer estar aqui falando sobre saúde mental, né? Que, claro, interessa a todos. Mas, atualmente, nós estamos vivendo um período de uma transição para uma era digital, onde temos mais desafios para manter a nossa saúde nos pensamentos, que são a base, né, da forma de viver melhor, porque pensamentos felizes criam momentos felizes. O Feng Shui lógico é uma metodologia, né, que coloca você em harmonia com a natureza. Então, atualmente, eu não vejo uma importância maior na nossa vida, inclusive aqui só uma pincelada, né, que nós sabemos que atualmente o Homo sapiens, ele já tem representantes de Homo planetares. Quer dizer, pessoas que se veem habitantes de um todo maior. E é isso que nós vamos falar. Essa metodologia, ela tem essa base, fazer parte do universo. O próprio universo tem em si essa conexão, traz uma sensação de bússola interior, né? Desperta a nossa visão maior de que fazemos parte. Como a Vanessa disse, eu sou Stella Weck, trabalho há mais de 20 anos nessa metodologia do Feng Shui, e através do I Ching, né, do livro milenar da filosofia chinesa, ele explicita a ligação com as estações do ano. E como nós vivemos num hemisfério cujas estações são inversas, né,
né? Hemisfério norte, hemisfério sul, a adaptação do baguá é um ajuste técnico, né? Mas eu associei também as comprovações científicas, a parte ocidental, o Jung, com toda a sua riqueza de compreensão da natureza humana, a astrologia, porque a vida é feita de ciclos. Nossa vida é feita de ciclos. Então, é que nem quando você está pulando corda, né? Você tem que perceber para poder realmente fazer parte daquela brincadeira. Então, nós somos seres humanos, que a nossa vida faz parte de ciclos e está dentro do ciclo maior, que é a vida, né? Perfeito. E para começar, então, eu gostaria que você falasse o conceito, dentro da sua visão, da sua experiência, de toda essa bagagem que você construiu ao longo desses anos, qual é a sua visão, qual é o seu conceito sobre a saúde mental, como é que o Feng Shui lógico, ele contribui, né, ele influencia, ele melhora a saúde mental, e qual é a metodologia que você desenvolveu de Feng Shui lógico? Vanessa, vamos colocar o primeiro slide, porque eu vou aproveitar e falar um pouco dos chakras, né? Que já é o após esse. Então, a saúde mental é você sentir aquele bem-estar para fazer para cumprir com as suas atividades de uma forma prazerosa, sentindo também o prazer de estar vivo. Porque nós não estamos separados de uma vida que precisa estar sempre se alimentando como a natureza, né? O brilho do sol, as árvores, os pássaros, nós fazemos parte. Então, o prazer de viver, ele vem de uma compreensão maior das até nossos desafios, né? Porque desde que nascemos, nós vamos enfrentando vários desafios, temos várias dúvidas. E a saúde mental, ela tem a ver com certa segurança interna que você vai desenvolvendo, de que você é capaz de lidar com aquelas situações e apreciar os momentos mais relaxantes. Então, o que acontece? Se você não tem esse jogo dentro de você, você começa a se preocupar fora do tempo com a tua parte profissional, com a tua parte, né, familiar, não consegue relaxar. E o que acontece isso? A sua energia vai se dissipando, se dispersando. Então, falta, inclusive, a criatividade para lidar com as situações que a vida traz, sabendo que nós estamos aqui para evoluir. Então, os 7 chakras, eles demonstram que nós precisamos de um alinhamento, né, de todos os pontos de energia. Na verdade, a gente fala muito em 4 corpos, né? Físico, mental, emocional e espiritual. Então, essa filosofia de vida, ela é integrativa. Ela estuda o ambiente para que você receba desse ambiente o equilíbrio para te tornar cada vez mais equilibrado. Então, não é o foco, não é o ambiente, é o meio, é o instrumento. Mas o objetivo é fazer você se sentir cada vez mais pleno, mais feliz, mais encaixado, integrado e dono, né, um domínio desses 4 corpos. E nesse ponto que eu acho que uma das coisas que eu mais aprecio é o autoconhecimento. Quando você aplica com dedicação, né, conhecendo as técnicas, a teoria principal, que é a filosofia de vida, você vai percebendo que você vai se conhecendo mais, que é uma fonte também de uma grande alegria, né? Cada vez mais você saber quem você é, se você está na profissão que você ama, que ela realmente, o amor que você tem àquilo que você faz também te alimenta. Então, ajuda também nisso. Você vai ver durante a nossa conversa que a filosofia chinesa, ela associa o lado sul, aqui no nosso hemisfério sul. Então, o lado da sua casa que recebe o vento do sul é o que tem a ver com a sua missão de vida, com a sua profissão. E você vai aprendendo a entrar em ressonância
com esse vento, com as características desse vento. E através das técnicas, as frases, né? Tudo aquilo, você vai percebendo que você recebe inspirações. Então, não é só o seu conhecimento, sabe? Você começa a receber mais informações sobre como que você se relaciona com a vida. Não podemos esquecer que cada ser humano é único, né? Não tem uma regra para todos, né? Então, isso faz com que você se ajuste nesse sistema cósmico em relação a toda a vida que te mantém. Pode passar para o próximo? Então, eu já venho falando isso, o macrocosmo é o universo, né? Temos o sistema solar, a nossa estrela personalizada, né? O Sol é a nossa estrela, que nos traz a luz. E a luz ainda não se sabe todo o bem que ela é capaz de trazer para a nossa vida. Ela está intimamente ligada à nossa saúde mental. Quanto mais luz dentro de nós, mais clareza com a nossa jornada nessa vida. Então, o método solar faz com que você perceba e receba conscientemente essa vitamina, que é a luz solar, dentro da sua casa. Através da sua casa, você vai priorizá-la, você vai conscientizar-se desse poder que ela tem. E é claro, né, o pessoal também, você vai tomar banhos de sol periódicos, né? Claro, tem o físico e tem o ambiente, que é a casa. Próximo, através do Baguá, nós vamos ter essa compreensão. Olha, eu vou voltar nessa foto, nesse slide, mas aqui é só para vocês entenderem assim. O Baguá é um mapa das energias, está associado às direções cardeais e às estações do ano, com o significado de cada fase do ano e como você é influenciada por ela. O próximo. Então, nosso endereço cósmico, né? Quantas vezes nós nos vemos pensando que nós fazemos parte desse universo, dentro de um planeta que está em constante movimento, que a vida é uma das características da vida, né? É o movimento cíclico. Então, nós estamos morando, né, dentro desse universo. O próximo, por favor. E aí, nós temos uma faixa mais quente do planeta, que é o Equador. Por isso que dá origem a dois baguás, né? Quem navega, né, tem o hobby de barco a vela ou gosta do tema, sabe muito bem que a rosa dos ventos, elas são inversas no hemisfério norte e hemisfério sul. E é o que acontece. Por isso que nós temos, então, o eixo de inclinação da Terra em relação ao Sol provoca as estações do ano inversas. Pode ser o próximo. Então, vocês viram que a nossa casa, ó, nós estamos ali no hemisfério sul, temos esse plano maior, né? E pode ser o próximo. E esse desenho ao lado é de um terapeuta holístico, né, o Henrique Vieira Filho, que ele, lendo o meu livro, ele fez a representação dos trigramas segundo a filosofia oriental chinesa, associando as estações do ano ao baguá, que deve ser adaptado para o nosso hemisfério. A próxima. Então, é uma verdade geográfica. E eu me espanto um pouco. Primeiro, da gente chegar nessa conclusão, que é uma coisa simples, né? Mas nós não estamos focados em entender que quando nós estamos aqui no hemisfério sul, nós temos energias inversas das estações do ano, provocando uma cultura também, forma de ver a vida, né? E você sabe que a definição de vida benéfica, né, que é o yin e o yang,
está no centro do Baguá e que representa a nós mesmos, né? Cada um está no centro do Baguá, forças opostas e iguais geram a energia benéfica. Então, é o equilíbrio, né? É nesse equilíbrio em tudo, desde mente, coração, né? Homem, mulher, em tudo. Sol, lua, inclusive o Sol e a Lua, quando eu fiz um curso de astronomia básica, eu fiquei sabendo que apesar do Sol ser infinitamente maior que a Lua, devido às distâncias deles, eles têm influências semelhantes. Ela durante a noite, né, com as marés, tanta na agricultura, né? Então, vocês veem que o universo é feito de uma forma tão perfeita que tudo tende ao equilíbrio. É isso que nós precisamos ter na nossa vida. E é aonde essa filosofia tem um papel fundamental na conquista desse nosso equilíbrio. A próxima, por favor. Esse daqui, a gente podia aumentar um pouco esse slide, porque para poder entender melhor. Olha, então quando você aplica o Baguá na planta baixa da sua casa, você vai ter duas informações. O norte é o sol do meio-dia, né? Então, o ambiente que recebe o sol do meio-dia é o norte, é o sucesso. É claro que essa filosofia tem várias perspectivas e é uma arte também, né? Porque tem essa subjetividade da própria pessoa se conectar melhor com um elemento, com outro. Então, ela é bem particularizada. Ela tem técnicas gerais, mas nós as utilizamos de uma forma personalizada, né? Então, o Baguá, ele está relacionado às direções cardeais e às estações do ano. No próximo slide, eu vou explicar como é que isso funciona na prática. Olha, você colocou o Baguá no centro da sua casa, então não é na porta da entrada, é no centro da casa, apesar da importância da porta da entrada. E aí, durante o dia, qual ambiente recebe mais luz? Será que essa luz está adequada? Ela é excessiva? Ou ela é menor do que deveria ser? É muito pouca luz? Tem cômodos que não recebem luz nenhuma. Então, numa casa, a presença da luz, através das janelas, da luz também artificial, das lâmpadas, vai criando uma energia benéfica, onde você pode também combater um dos maiores problemas para a falta de saúde mental. Já foi provado que ambientes escuros não favorecem a nossa saúde. Então, você aprende a dosar os ambientes. O yin, que é a energia mais do sossego, do repouso, do quarto de dormir, que deve ter uma luz mais suave, uma mais forte para quando você vai se vestir, mas uma mais suave quando você vai relaxar e até a escuridão para dormir melhor. Mas isso tudo você começa a entender que tudo é energia. E que quando você consegue manipular favoravelmente as energias dentro da sua casa, automaticamente você vai começando a sentir essa energia benéfica facilitando a sua vida, dando maior cor, maior motivação, maior segurança. Mas eu apenas falei de um detalhe, da luz. E aí tem a questão das estações do ano, que é o próximo slide. Então, olha só, você tem um ciclo diário na casa, que é sol, né? Nascer do sol, a área da prosperidade, que é o sol por volta das 9h30 da manhã, sucesso, até chegar no sul, que é a meia-noite. Porque devido a esse eixo de inclinação, a área sul, ela não vai receber uma luz direta, ela vai receber uma luz enviesada, né? E as estações do ano já é cada fase para você fazer a renovação da sua vida. Atualmente, nós estamos no outono. Ele é a fase mais importante do ano que favorece a criatividade.
Então, quando você deixa o lado oeste, do pôr do sol, que está relacionado ao outono, recebendo essa energia, você vai perceber um aumento de criatividade na tua vida. E a cada ano isso vai se intensificando. A quanto mais tempo você segue essa filosofia da natureza, mais tempo você vai recebendo esses benefícios. Eu acho que agora nós temos uma outra pergunta que você fez, né, Vanessa? Sim, antes da gente continuar, eu gostaria de ler 2 pesquisas que eu achei muito interessantes, que falam justamente sobre esse tema de saúde mental. Depois de todos esses conhecimentos que você está passando para a gente, explicando sobre as estações do ano, a influência que elas têm na nossa vida, é muito interessante a gente conhecer essa pesquisa que foi publicada pela Revista Brasileira de Terapias Cognitivas e Comportamentais. Ela saiu em fevereiro deste ano. E ela investigou como é que a influência da saúde mental é importante para os profissionais, principalmente depois, pós-Covid-19. E esse estudo, ele revelou que níveis elevados de estresse, que inclusive levam à síndrome de Burnout, estão associadas a longas jornadas de trabalho e a falta de qualidade de vida. A falta de suporte social e de preocupações com a saúde pessoal leva ao desencadeamento do estresse. A pesquisa destacou também a importância de estratégias de enfrentamento, principalmente realizadas dentro das corporações, como o mindfulness e o suporte psicológico constante, permanente, para mitigar os efeitos negativos da saúde mental dos profissionais dentro dos seus ambientes de trabalho. E uma outra pesquisa, publicada na Revista Brasileira de Psiquiatria em janeiro deste ano, de 2025, avaliou a prevalência de sintomas de depressão e também de ansiedade, principalmente entre os professores do ensino básico. Os resultados indicaram que aproximadamente 40% dos docentes apresentaram sintomas de ansiedade e 35% apresentaram sintomas de depressão. Fatores como sobrecarga de trabalho, falta de recursos educacionais e preocupações financeiras contribuíram para o agravamento dos sintomas. E o estudo também enfatizou a necessidade de políticas públicas voltadas ao bem-estar, incluindo programas de apoio psicológico e capacitação para manejo do estresse. Então, essas pesquisas, elas ressaltam principalmente a importância da gente abordar a saúde mental como um assunto importante dentro dos ambientes de trabalho constantemente. Precisa ser uma pauta debatida dentro das corporações e precisa haver uma preocupação em desenvolver atividades voltadas para o bem-estar dos profissionais. E é justamente por isso que a gente trouxe o tema do Feng Shui voltado para o cuidado com a saúde, principalmente a saúde mental. A próxima pergunta é o seguinte: de que forma a aplicação dessas técnicas, você falou bastante, sobre como é que funciona, e como é que essas técnicas aplicadas no nosso dia a dia, elas podem contribuir para um desenvolvimento profissional? Olha, Vanessa, é um pouco assim complexo. Nós sabemos que tem vários fatores que envolvem o ser humano. Essa evolução nossa chegou num ponto onde ainda não existe um balanço entre a parte interna, aquele ponto onde você precisa sentir um preenchimento, E então o que acontece? Ainda existe uma busca desenfreada da matéria, o que afeta toda a sociedade. E, na verdade, quando você estuda a filosofia do Feng Shui, você percebe assim, o problema não está em você ter muito. Não é esse o problema. Todos nós merecemos. A natureza é rica, é pródiga, é uma prosperidade constante, As árvores frutíferas, a água, tudo. E você não paga por isso, O que
nós pagamos é a manipulação desses bens. Então, o que acontece é que o ser humano ainda não atingiu aquele ponto onde ele trabalha não para ganhar, para comer, que isso deveria ser básico, né? As pessoas deveriam ter essas necessidades básicas, completamente satisfeitas. Então, o que acontece? Cada um, porque esperar por políticas públicas, a gente até sabe que precisa lutar por isso. Mas se a gente for esperar isso para atingir o nosso ponto, talvez a gente não chegue, né? E já essa filosofia do Feng Shui, ele permite, através do método solar, que você vá fazendo o seu melhor, que você consiga, por exemplo, através do seu quarto de dormir, através da forma como você deixa esse quarto preparado para recarregar suas energias, sabendo que o repouso é tão importante quanto o trabalho, não é? Então, nas empresas, eu já fiz várias vezes consultorias em empresas, e o diretor, o proprietário, estando aberto, como aconteceu nessas que eu fiz, os resultados são muito bons. Você aplica o Bagua, você vai verificando as áreas destinadas aos funcionários, alimentação, né? As áreas, até banheiros mesmo, como que nós devemos deixar tudo isso bem, assim, o funcionário se sente valorizado, não é? Porque tem uma coisa que, apesar de eu ver a grande importância de todas essas atividades, nós somos seres que nós precisamos sentir, sabe? Então, o mental, se ele só fica pensando, mas e a sensação de paz? E a sensação que eu falei no início, que segundo a Organização Mundial de Saúde, né, a saúde mental é você ter um bem-estar. Bem-estar você pode também entender por paz, né? Uma segurança no seu caminho. Então, eu vejo que existe uma necessidade de, junto com a parte mental, de todas essas meditações, fazer com que a pessoa sinta essa participação que ela tem no plano da vida, né? Nós somos um projeto, cada um de nós é um projeto. Então, o que você está dizendo é que são dois polos, né? Primeiro é preciso sentir, vir de dentro para fora, para depois isso se materializar, né? De acordo com essas técnicas que podem também ajudar a oferecer um bem-estar nos ambientes. Eu até vou te contar uma curiosidade. Em 1999, eu estava com 45 anos e eu já vinha estudando felicidade, bem-estar, através da espiritualidade, através da psicologia, através das biografias. Eu li muitas biografias. E chegou um ponto, né, na minha vida que eu estava muito... com muitas dúvidas. É esse o caminho? Não é? Tá certo até aqui? O que eu queria fazer? E nesse momento surgiu uma viagem para Machu Picchu. E fui com uma amiga, e lá no alto da montanha, inclusive em 99, tinha pouca gente. No dia que eu fui, não tinha quase ninguém. E no alto daquela montanha, olhando aquelas montanhas em volta, elas são magníficas, né? Eu fiz um gesto assim que eu nem percebi. A minha amiga, que é uma senhora até bem mais idosa que eu, mas é maravilhosa, Daisy. E temos uma amizade há muito tempo. Eu fiz assim com as mãos e comecei a sentir a energia das montanhas. E ali eu percebi que eu estava puramente, era só mente, eu estava cheia de livros, cheia de conceitos, cheia de regras, mas eu não estava sentindo. E foi muito interessante que eu voltei dessa viagem e em setembro me veio a filosofia do Feng Shui. Foi aí que eu comecei a estudar, sentindo, sabe? Então eu percebi, se você não tiver um equilíbrio, se você só pensar e esquecer de ligar com o seu coração, fazer ele se expandir também com essas práticas, você vai ficar o quê? Você fica quase que um robô, porque a mente ela é fria. A mente é o piloto. O
coração é o desejo, é o destino que você quer dar na sua vida. É onde você vai receber essa verdadeira satisfação. E a mente é o piloto, ela vai te ajudar a atingir aquele destino. Entende? Você falou uma palavra que sobressaiu assim, para mim, que foi a palavra felicidade. É muito interessante porque não tem uma pessoa com quem a gente não converse que a pessoa não diga que ela quer alcançar uma felicidade. Todo mundo, todos os seres humanos querem ser felizes. Mas o conceito de felicidade, eu percebo que ele acabou se deturpando com o passar do tempo, né? Será que a felicidade ela está ligada aos bens materiais? Será que a felicidade ela não está mais dentro do que fora? Será que, como você bem colocou, não é um sentimento, não é um autoconhecimento, né? Quando nós estamos em paz conosco mesmo, quando nós estamos ajudando outras pessoas, a gente não se sente feliz, né? Porque existe uma diferença muito grande que eu percebo, que é entre a felicidade e a alegria. Porque a vida não é uma felicidade, a vida pode ser uma felicidade constante, só que os momentos alegres e tristes, eles são como ondas, né? Em algum momento a gente tem decepções e em outros momentos a gente tem alegrias. Mas a felicidade é algo maior, me parece algo bem maior. Me parece ser... Não, termina, por favor. Assim, me parece ser algo que quando a gente atinge, por mais que a gente passe por essas oscilações e problemas que a vida nos traz, ainda assim a gente tem certeza de que a gente está fazendo o nosso melhor, que a gente está fazendo boas construções. Como é que é o seu conceito de felicidade? Engraçado que eu ia dizer exatamente isso que você disse. Quando você se sente no seu caminho e você percebe que você é um ser em evolução, aprendendo, que a vida é eterna. Na verdade, existe uma continuação, independente da forma que as pessoas veem a espiritualidade, mas a gente sente que, é como disse o Lavoisier, né? Nada se perde, tudo se transforma, como se iria se perder a nossa alma, né? Então, a questão da felicidade é isso. Se você está no seu caminho, ela te alimenta mesmo num dia triste, sabe? Porque você percebe que aquele dia triste trouxe alguma coisa para você que você precisava entender, compreender, superar. E sobre a questão dos bens materiais, eu encontrei nessa filosofia uma análise perfeita. Porque quando você vê o Baguá, ó, você está aqui, né? Você é o Yin e Yang. Então você percebe que você precisa de tudo isso, ó. São 8 áreas, inclusive dos bens materiais. Só que eles não estão só eles. Você precisa ter saúde, né? Você precisa ter recursos para fazer as coisas que você tem vontade de fazer, que você precisa até para a sua evolução, né? Você tem que ter a sua missão de vida, que é aqui, a sua profissão, mas você também quer ter um sucesso dentro disso. Você quer atingir um reconhecimento, nem que seja para você, mas você precisa sentir que o seu trabalho tem valor, né? Você tem que ter bons relacionamentos. Os bons relacionamentos, eles se apoiam no autoconhecimento. Só pessoas que têm autoconhecimento vão conseguir ter realmente aqueles verdadeiros relacionamentos que alimentam um ao outro, né? A questão da criatividade, nós somos seres muito criativos. E nós temos, é uma felicidade. Às vezes eu lembro, né? Eu vou terminar às vezes eu lembro, pequena, eu fazia trabalhos manuais, na escola, né? Tinha tricô, tinha crochê. O prazer de fazer uma coisa, puxa, eu fiz isso, né? Realizar coisas diferentes. E eu gosto muito do Feng Shui porque ele estimula muito a arte de criar ambientes realmente bonitos. E como você falou, depende muito. Por exemplo, o ambiente que eu criei para mim pode ser lindo para mim. Pode ser que uma pessoa chegue aqui e não tenha a mesma sensação, porque a personalidade dela é formada por outros fatores que priorizam outras coisas. Mas a tua casa tem que ser esse reflexo da sua energia.
né? Então, só para Então, terminar... o ambiente de trabalho também tem que ser um reflexo das energias daquele profissional. Com certeza. Aliás, é bom a gente pegar agora nesse tema. Mas, então, além da criatividade, da criação de filhos pequenos, que está aqui no Oeste, nós temos os amigos e as viagens. Mas aqui está, inclusive, para os orientais, está também a amizade de Deus. Porque é o maior amigo. Então, é tão amplo, né? É diferente da visão ocidental. E quando você junta a visão ocidental com essa visão oriental, eu acho que é exatamente Oriente e Ocidente com as suas culturas, com as suas filosofias, sabe? Criando um ser humano, um vai se adaptar mais com aquilo, outro com aquele outro, né? E você vai entendendo que você é um ser. Então, puxa, quanta coisa que você tem para trazer e que só você pode trazer. Se você não trouxer... É muito interessante que você está abordando, porque eu vou aproveitar que você mostrou essa imagem do Baguá. Eu queria que você falasse um pouco para a gente, porque o que a gente vê hoje dentro das empresas é assim, eventos ou datas comemorativas focando no dia da felicidade, o dia do profissional feliz. Isso me parece tão superficial. Por quê? Porque é um dia onde são feitas palestras, onde é abordado o tema. Mas será que essas mudanças, elas realmente estão acontecendo nas empresas? Porque será que é só isso, né? Será que só basta um funcionário sentar, assistir uma palestra e voltar para a rotina dele como era antes? Será que o que está faltando não é isso que você está mostrando? Esse equilíbrio entre todas essas... entre todos esses pilares que permeiam a nossa vida, que fazem com que a gente seja um ser humano e um profissional melhor, né? Como é que a gente pode fazer isso na prática, né? Como é que a gente pode realmente buscar essa felicidade que vem de dentro para fora e aplicar isso, inclusive, no ambiente de trabalho que a gente atua, né? Com as pessoas com quem a gente convive. Então, Vanessa, eu acredito que o universo ele está preocupado com cada um de nós, mas ele quer que nós façamos um movimento. Porque os movimentos do universo, que é proporcionar a vida, ele fez, né? Que é a natureza. Então, como nós temos esse livre-arbítrio, se nós não nos preocuparmos em buscar essa felicidade, essa pérola, né? Esse ponto mais escondido que está dentro do coração, a portinha vai ficar fechada. Entende? Então, esse movimento de busca pela felicidade e o universo vai trazendo para você a cada coisa que pode te ajudar a chegar a esse ponto. Essa foi, inclusive, na minha vida, isso foi muito presente, mas houve muita busca, né? Agora, as empresas, como você está falando, eu acho mais fácil investir em cada um encontrar o seu eixo, porque esse profissional vai fazer diferença. Ele vai chegar com uma energia diferente nessa empresa. Ele pode, inclusive, interferir para melhor no que acontece dentro dessa empresa. Então, eu acredito que não é uma coisa que vai surgir de nós, de cada um, e que vai começar a trazer essa nova energia. Nós temos um outro dado muito importante, que é o Plutão em Aquário. Ele vai, nesses 20 anos, nós vamos tentar trazer a fraternidade, com todas as dificuldades que nós estamos tendo. Então, não basta uma pessoa lá em cima falar, olha, daqui para frente todo mundo vai fazer isso e vai encontrar a felicidade. Eu acho que é ao contrário. É cada um encontrando a sua felicidade no meio dessas adversidades, que não são poucas, né? Porque os desafios estão maiores. E um dos principais é não esquecer que aquela vida do repouso, do prazer, sabe? Onde você recarrega suas energias, é tão importante quanto
o valor, o dinheiro que você recebe pelas coisas, porque pelo seu trabalho. Porque não adianta você só... Outro dia eu vi alguns, né? A gente tem visto isso, pessoas que possuem assim tudo financeiramente e dizendo a felicidade eu não encontrei ainda. Nós já temos muitos exemplos de pessoas falando isso. Então isso já é uma coisa que você já pode... Inclusive eu acho que tudo isso que está acontecendo é para mostrar para o ser humano que a felicidade está dentro dele, dessa conexão dele. Eu esqueci o nome desse psicanalista norte-americano, mas ele fala assim: felicidade é você conectar-se consigo mesmo, ó, primeiro ponto. Depois com a sua comunidade, trabalho, né? Depois com o seu país e depois com o universo. Então ele estudou e chegou a essa conclusão. E você vê, primeiro, você não vai conectar. Agora, o inverso também pode acontecer. Você ainda não se sente feliz, totalmente feliz. Mas você acredita que essa filosofia vai te ajudar. Que o Feng Shui vai trazer essas inspirações de você encontrar o seu próprio caminho. É para isso que ele existe. Então você começa a se conectar, puxa, eu faço parte desse todo maior, né? Tem um sol aqui maravilhoso iluminando meu planeta, né? O planeta é nosso, que maravilha, né? Tanta coisa boa para a gente aproveitar, e pode ser que através disso a pessoa vai entendendo como que ela ativa essa bússola interior da própria felicidade. Porque é a maior recarga da nossa energia, a nossa saúde, é sentir-se realmente que eu estou no meu caminho. E se eu estou num emprego que não tem nada a ver comigo? Né? Sim, sim. Então, na verdade, tem que começar pelo autoconhecimento. Né? Exato. Conhecimento de si mesmo para depois se estender para fora. Existe uma ópera que se chama Caçadores de Pérolas. Eu acho muito bonito esse nome, sempre gostei muito, sempre me familiarizei muito, porque não somos todos caçadores de pérolas, né? A pérola não é assim, não seria essa nossa riqueza interna, né? Essa riqueza interior, mas para a gente descobrir isso, a gente tem que se conhecer, tem que estudar, né? Tem que refletir, pensar. Então, acho que é isso mesmo, tem que começar de dentro para fora. E eu queria que você falasse um pouquinho, assim, quais técnicas, algumas, né? Porque eu sei que o seu assunto é muito vasto, é muito amplo, daria para a gente ficar conversando aqui horas. Mas algumas técnicas, de repente, simples, que poderiam impactar no dia a dia, que seriam perceptíveis para os profissionais dentro das empresas, os profissionais que estão nos assistindo agora, nesta noite, o que eles poderiam fazer? Qual técnica dá para aplicar que é perceptível a mudança no dia a dia do trabalho? Do trabalho. Olha, eu queria só comentar que já fiz muitas consultorias, né? E o número de pessoas que, por exemplo, eu estou num emprego que eu não sei se é isso. Aí aplicou na casa dela e ela atrai. Essa filosofia, ela diz o seguinte: você coloca as técnicas e você atrai, segundo cada direção cardial, né? Cada significado, você vai atrair, então, aquilo que você está buscando. Então, ela trabalha assim, é quase assim, é uma prática de uma mentalização. Isso é lindo, porque quando você está fazendo, você esquece da vida, sabe? Quando você fala assim, nossa, esse aqui é meu canto de autoconhecimento, o que ativa é isso, isso, isso. O que eu vou pôr aqui? O que aqui vai, né? Então, realmente, é uma coisa assim, como eu te falei. Você diz, o que eu vou pôr aqui, você diz no sentido de decoração de um ambiente, né? Tudo na verdade, a definição é a arte da organização do ambiente de acordo com as direções cardeais, né? Quer dizer, em sintonia com o movimento geográfico. Você está entrando em sintonia com esse movimento. Imagina a força de um sol, a força, né, desses 8 ventos que proporcionaram as navegações. Foi conhecendo esses ventos,
que nós começamos a evolução da humanidade, né? Então, cada vento é característico e você vai entrando em sintonia com ele e isso é infinito. Não tem um ponto final. Quanto mais você encontra essa sintonia e essa ressonância, mais você vai recebendo essas informações. É por osmose, praticamente. Entende? É uma sabedoria que vem de uma outra direção. Por isso que ela é tão especial. E por que eu tenho evitado essa pergunta que você está me fazendo sobre o ambiente de trabalho? Eu tenho alguns vídeos onde eu explico que a pessoa vai ter que se focar nela, porque vai ser difícil, a não ser que ela encontre profissionais que trabalham com ela que estejam interessados no mesmo objetivo. Vamos aplicar o Feng Shui lógico aqui na nossa empresa, ou pelo menos na nossa sala. Mas se ela não tiver isso, ela não vai poder mexer, ela não vai ter autoridade, né, para mexer nesses ambientes. A gente sabe que vai ser limitado. Então, eu me foco na mesa de trabalho da pessoa. Eu acho que é muito importante ela verificar se a mesa dela está bem posicionada, se ela se sente bem, se ela está com a postura, sabe? Ergonomia da cadeira, porque sentir-se bem fisicamente é um ponto muito importante para você sentir bons pensamentos. Se você estiver se ajeitando, por exemplo, tem alguma coisa incomodando, olha bem se você não tem condição de deixar a sua mesa, até aplicar o baguá na mesa. Ela pode colocar o baguá na mesa e colocar no lado leste da mesa dela, por exemplo, uma planta, que é algo que ativa a saúde. Ou pedras verdes. Nós vamos falar um pouquinho ainda sobre a questão das plantas e dos cristais. E a outra coisa... Daqui a pouquinho, quando você finalizar, eu vou passar para as perguntas, mas só enquanto você termina, eu queria dizer também a quem está nos assistindo que quem quiser pode deixar as perguntas que quer fazer para a Estela dentro dos comentários, porque o LinkedIn Live ele é um pouco diferente das outras redes. Então, quem não está acostumado, quem ainda está se familiarizando por aqui, você tem que deixar os comentários ou as perguntas dentro do campo comentários, onde você está assistindo, embaixo aqui dessa tela onde está passando o webinar, tá bem? E aí, daqui a pouquinho, a gente vai ler e a Estela vai responder as perguntas. Então, quando a gente pensa no trabalho, lembra que a gente está falando muito, aliás, a sociedade está falando muito no equilíbrio entre a pessoa e o próximo, né? Nós estamos falando muito nisso, porque realmente é uma questão que dava até um outro assunto, porque nós sabemos que nós precisamos também ter uma defesa, né? Nós não podemos ser aquelas pessoas que não sabem se colocar e depois ficam sofrendo porque isso, por causa daquilo, o gênio do outro, o temperamento do outro. Nós temos que nos fortalecer. E essa filosofia é uma dos pontos principais, é o fortalecimento humano, da tua energia. Então, você percebe o quê? Eu chego no meu trabalho, eu chego com boas intenções, vontade de desenvolver o meu trabalho o melhor que eu posso. Se eu não me sinto nesse trabalho, eu posso começar a mentalizar uma outra situação para atrair um outro ponto. Tudo é aprendizado. Dando o seu melhor, mesmo que não seja o seu ideal, ele vai te encaminhando se você souber dirigir a sua vida. Nós também temos que aprender a dirigir a nossa vida. Sermos administradores da nossa vida, né? Então, não tá muito legal. Eu estou querendo, o que é normal também, né? É um outro ponto. O ser humano, ele é insatisfeito, porque ele precisa alcançar sempre novos níveis. E o que é mais interessante, quando você, apesar de você ser um ser humano insatisfeito, se você sentir que você está no seu caminho, a satisfação começa a chegar para você. Você fala, eu ainda não cheguei em tudo aquilo, mas eu já estou chegando nisso. E isso já é super importante, já é muito prazeroso. Você falou de dirigir o próprio carro, é muito interessante mesmo, porque a gente não pode deixar o carro no piloto automático, não é? Senão sempre vai ter alguém dirigindo para a gente não sabe onde a gente vai chegar.
se a gente não tomar a direção da nossa própria vida, ter esse controle de quem somos, de onde queremos chegar, qual é o nosso objetivo nessa vida, a gente não consegue realizar, ou pelo menos se propor a realizar o que realmente importa, não é? Mas é perfeito. Porque, Vanessa, enquanto você tem receio da reação dos outros, você ainda não amadureceu, sabe? Você dá o seu melhor, mas muitos não dão o melhor deles. E você tem que saber lidar com isso. Sem suscetibilidades, sem peguismo, sabe? Então, você, na tua força de energia que você coloca, você vê que até a questão da bondade, ele está começando a ser questionado assim. Será que, por exemplo, eu não estou passando a mão em alguma coisa que não deveria estar e depois proporcionando, em vez de um bem, um ato que essa pessoa talvez demore muito mais para perceber se eu mesma não desse um breque? Então, o que é o amor? Não é você procurar que o outro seja melhor também? Né? Mesmo não esperando nada dele, que a gente sabe que as respostas não são imediatas, mas é a sua consciência. Né? Então, ter a sua consciência tranquila, dar o seu melhor, ir para o seu trabalho, deixar essa mesa realmente, quer ver? Vamos falar um pouco das plantas? Vamos colocar o próximo slide? É o próximo. Olha, essas plantas, a zamioculca é bastante conhecida, né? Que é essa primeira aí. Ela costuma ir bem em ambientes fechados. Os bambus, se tiver uma área na empresa que permite que se coloque assim ao ar livre umas dessas jardineiras de concreto com bambuzinhos, o bambu é uma planta que passa o quê? Flexibilidade, né? Ao mesmo tempo força, né? Então ele é forte, mas ele é suave. Excelente para pôr nas áreas leste, nordeste da empresa. Ali é uma chamadória ou chamadoreia, eu já vi as pessoas pronunciarem dos dois jeitos. Como é que fala? Uma palmeirinha linda, muito. Ela é suave, ela é convidativa. Você olha para ela, você já recebe uma energia gostosa, né? Então, eu também, esses vasos não estão, mas eu aconselho colocar cachepôs bonitos, conforme a área do baguá, sabe? Em que área que eu estou pondo essa planta? É na área da família, leste. Pode ser vasos azuis, turquesa, pode ser vasos verdes, esmeralda, sabe? Então, você já vai criando o quê? Essa ressonância que eu estou explicando, né? A próxima, por favor. Essa daí também são dracenas, em geral, elas vão bem dentro dos ambientes. Aquela outra é uma pleomélia, é uma linda, e ela fica enorme, assim, num vaso maior. É um bom ponto na entrada de uma empresa, sabe? Tem muitas coisas que você pode... A pessoa já entra na empresa, já vê uma bela planta, bem cuidada, né? Cores agradáveis. Mas, realmente, o espaço aqui vai ser pouco para eu dizer tantas coisas que tem. Mas eu tenho vídeos no canal que falam sobre hall de entrada, de empresa também, o feng shui no trabalho. Eu acho que seria interessante quem gosta do assunto ver os vídeos, né? Porque vocês vão ter muitas informações, inclusive no meu blog, que depois a gente deixa o endereço, né? A próxima são sobre cristais. Essas pedras, cristais, elas têm uma energia. Olha, quando você começa, experimenta fazer isso, por exemplo, pegar algumas pedras, ter algumas pedras e começar a fazer meditação segurando algumas pedras da mão. Vocês vão perceber a energia que elas têm. É uma calma que elas passam. É maravilhoso. Qual é o nome das pedras e dos cristais que estão nas fotos? Então, aquelas pretas são ônix. Elas são especiais para se colocar na área sul do trabalho ou na tua mesa de trabalho também, porque elas estão ligadas com o elemento água, que não é a água da torneira, é a água do abismo do mar, alto mar, por isso que ela é escura.
Então é interessante, né? Você imagina o alto mar, o que tem de água ali, né? É a nossa missão, tá ligado com a nossa profundidade. Essa pedra seria mais indicada para colocar na mesa de trabalho. Olha, ela é indicada mesmo na área sul da sua casa para estimular o trabalho na sua vida. Na mesa de trabalho, eu prefiro a turmalina negra, que é aquela que está aqui à direita, porque ela também protege contra a negatividade. Então, a turmalina negra estaria mais indicada na mesa do trabalho. À esquerda é a posição ideal, mas há controvérsia se a pessoa não estiver em condições de deixar ela num lugar bem colocado. Em qualquer ponto da mesa, ela vai ser bem-vinda. O olho de tigre, que é aquela pedra que está no meio, ela favorece muito a concentração. Então, às vezes, você tem que fazer um trabalho, tem que desenvolver alguma coisa mais que está exigindo mais de você. Às vezes, um colar de olho de tigre, ou você segurar uma pedra na mão esquerda, mentalizando essa concentração. Ela é bastante eficaz. Também para dar segurança emocional. Sabe quando você tem que enfrentar alguma situação que você vai precisar de um controle maior, emocional, alguma coisa mais difícil? Ela ajuda também. A pirita, que é essa embaixo, ela ajuda nas reuniões de trabalho. Então, você, por exemplo, você vai fazer uma reunião de trabalho, você pode ter uma pirita. Nunca se esqueça de, antes de você colocar a pedra com essa finalidade, colocar na mão esquerda e imaginar aquilo que você está querendo dessa pedra, você sabendo que ela vibra com isso, que é uma reunião onde as pessoas consigam se colocar com bastante coerência, que seja bem-vinda, né? Tenha bons resultados, tá? Então, as pedras também, elas gostam de ter esse contato com a gente. A próxima ainda fala também ainda de pedras. Então, a ametista é outra pedra que é interessante ter na mesa junto com a turmalina negra. Ela ajuda na questão do eletromagnetismo, sabe? Ela puxa. Uma outra que puxa é o quartzo fumê, que é essa que está embaixo, mas a cor também é diferente. Então, ele é transparente e ele lembra bem aquele ponto fumê mesmo, sabe? Essa jaspe vermelha, são 5, né? Aí, jaspes vermelhas, é sucesso. Então, é uma pedra que está sintonizada com o elemento fogo, que é o elemento do sucesso. E aquelas verdes lá em cima eu achei interessante. Olha, o quartzo verde que está à direita, vocês veem que ele é mais clarinho, né? E à direita, ao contrário, né? À esquerda, estão as pedras verdes. É um tipo de quartzo, mas essa já se chama aventurina. Ela é mais escura. Então, interessante para equilíbrio emocional. Às vezes a pessoa coloca num pingente. E, principalmente, eu aconselho as pessoas, porque eu acho que todo mundo tem uma necessidade de um amadurecimento emocional cada vez maior, sabe? Ele é fonte de felicidade. Muitas vezes a nossa saúde mental, ela está sendo prejudicada por emoções negativas. Você não consegue lidar com um problema, com um relacionamento, com um familiar ou com um colega de trabalho, né? Nós temos essa questão, muitas vezes, que atrapalham a nossa paz. Então, o amadurecimento emocional, para mim, é um dos maiores pontos para você realmente falar, eu estou em paz, eu sou feliz. Agora, na casa, teríamos muitas coisas para falar sobre como aumentar a questão da saúde mental, principalmente para pessoas que estão passando por depressão. É bem interessante os movimentos que você faz em casa para aumentar a saúde da pessoa.
Eu quero ler 2 comentários aqui, que estão sendo postados agora ao vivo. Um é da Kátia Humbelsperger. Ela é uma das integrantes do GAN. Ela escreveu: gosto de trabalhar com os clientes com os pilares sentir, pensar e agir. Também com os pilares ser, conhecer, conviver e fazer. Perfeito. E o Rogério José Alves deu boa noite a todos. Ele chegou no final, mas ele também está acompanhando aqui o nosso bate-papo. E eu quero ler algumas perguntas aqui, porque senão não vai dar tempo, né? A gente combinou que o bate-papo seria de 60 minutos, vai passar um pouquinho, mas eu quero ler algumas perguntas que foram enviadas para a gente, para a Estela responder. Uma das perguntas é: como os princípios do Feng Shui podem ser aplicados ao ambiente de trabalho escolar para promover maior equilíbrio emocional e reduzir o estresse entre os professores? Como que é o nome dela? É Kátia. Kátia. Que pergunta, hein? Não, essa pergunta, a Kátia fez um comentário. Não, né? assim, essa pergunta, ela foi também de um integrante do GAN, foi o professor Apolinário. Tá, professor, que pergunta, né? Porque a gente sabe que a educação passa por períodos muito complicados em termos... Eu sou professora, fiz letras, né? Lecionei na escola pública. Então, eu conheço bem a questão difícil de trazer equilíbrio no ambiente escolar e para os professores também. Eu vou pedir para o senhor enviar o seu e-mail, que eu vou enviar esse livro que eu escrevi gratuitamente, tá? É um livro para você fazer o download, porque aqui eu tenho várias ideias sobre equilíbrio para os professores e para a educação em geral. Mas é um tema, assim, que, nossa, nós podemos ficar horas falando, primeiro, sobre conhecer mais a si mesmo, o professor ter mais autonomia, né? Conhecer mais sobre os alunos e a prática das salas de aula, os ambientes. Quer dizer, como que essa sala de aula vai favorecer a absorção do conhecimento, né? Aí entra o Feng Shui na prática, né? Nas salas de aula, banheiros escolares, a sala de professores. Temos várias ideias para trazer esse equilíbrio. Então, eu convido a solicitar esse livro que a gente vai enviar com o maior prazer. A próxima pergunta é: o que não pode faltar na decoração de uma sala de trabalho para aumentar a concentração e a produtividade? Você deu várias dicas aí de plantas, de pedras, então acho que essa pergunta já até foi respondida, né? Eu vou passar para a próxima. Eu trabalho em home office e o meu escritório fica de frente para uma rua muito barulhenta. Pode me indicar plantas, cores e objetos que eu possa colocar para deixar esse ambiente menos estressante e mais agradável? A questão do barulho realmente atrapalha demais, né? E eu convido você a assistir os vídeos que eu tenho sobre home office. São várias situações que você precisa prestar bastante atenção, posição da mesa, onde ele está na sua casa, qual é a área do baguá que está esse home office. Quanto à questão do barulho, diminuir o máximo possível, né? Se possível, existe alguma coisa para você anti-ruído, né? E plantas, olha, eu acho que qualquer planta tem que ser meio grande aí para você realmente provocar um abafamento dessa questão. Mas é muito pouco isso. Eu aconselho você a aplicar o baguá, porque o home office ele tem uma influência muito grande na tua família também, na tua casa, né? Ele afeta a energia. Então, existem várias dicas para você ver se está no local correto, se você talvez até tenha que alterar, se for possível, tá? E porque você fica muitas horas, né? Então, se você fica num local que não é agradável devido a barulho e outras coisas, automaticamente não existe nada que vai realmente tirar esse barulho se não for uma atitude prática, né? Como um anti-ruído. Às vezes a gente fala, uma
parede de cortiça, né? Algumas coisas que provoquem uma diminuição desse barulho é fundamental. E aí as plantas entram como decoração do teu home office, né? Os cristais, mas tem que ver bem a posição da mesa, se você não tem um local um pouco mais até agradável para você trabalhar. A disposição dos móveis e a má iluminação podem contribuir para conflitos no trabalho? O que eu posso fazer para melhorar a dinâmica da minha equipe e tornar o ambiente mais harmonioso e decorativo e colaborativo? Nossa, isso é uma das coisas principais que o Feng Shui faz. Porque equilíbrio depende também posição dos móveis, aonde eles estão colocados, de forma que tenha uma energia benéfica favorável, uma circulação dos móveis, sabe, favorável. Isso influencia demais, porque quando uma pessoa entra num ambiente, ela percebe uma desarmonia. Então, automaticamente, as pessoas vão reagir a isso com menos boa vontade, digamos, né? Porque aquilo já é como uma agressão. Então, realmente super importante. Aí você precisaria conhecer um pouco mais das técnicas, né? De como eu também tenho alguns vídeos no canal sobre posição de móveis. Apesar de estar falando sobre casas, você pode utilizar numa sala de trabalho, tá? Iluminação fundamental. A iluminação adequada, ela gera uma forma benéfica também, separação entre as pessoas, como que elas estão sentadas em volta das mesas, tudo isso interfere. E você vai ter um grande resultado nos resultados, plantas especiais, locais bem indicados pela forma da sala. Se a cultura da empresa não é muito boa, na sua opinião, quais são as práticas e técnicas do Feng Shui que podem melhorar o estado emocional e a saúde mental dos funcionários? O que ela quer dizer com a cultura? A direção não muito voltada para os funcionários? Talvez uma pressão diária, né? Uma vida mais corrida, né? Mais cobranças. Uma exigência maior, né? Uma pressão, né? Olha, nesse caso, é aquilo que eu expliquei antes. Você vai ter que cuidar de você, né? Porque você pode, se você tiver essa autonomia, melhorar a posição de móveis, se eles permitirem, você vai sentir que vai melhorar. Mas, de qualquer forma, você já sabe que você está numa empresa com esse tipo de energia, né? E a questão é que, se eles não quiserem, a direção da empresa, quando você coloca o baguá, é a parte mais importante. Entende? Porque a forma como eles pensam, os proprietários, os diretores, eles vão imprimir isso na empresa. Então, enquanto numa casa o local mais importante é o quarto de dormir, numa empresa é a sala da direção. Né? Então, eu acredito que você pode fazer essa diferença procurando trazer esse ponto na sua mesa, seu local de trabalho, e se for realmente uma coisa que você percebe que está exigindo demais, talvez aplicar o Feng Shui na sua casa para atrair uma melhor empresa. Por que não? Né? Uma empresa onde você se sinta melhor. Como eu posso criar um ambiente de trabalho saudável em um ambiente de alta pressão? Eu acho que você já respondeu. É a mesma questão. Ela vai ter que focar em si. Ela tem que ir blindada para um lugar desse, sabe? É como eu falei, e já nos vários cursos a gente sempre coloca, se você está vivendo uma situação de ataque energético, tem um vídeo também, como proteger-se de ataques energéticos, assim, no trabalho ou em qualquer lugar que você esteja. Vai precisar de uma pedra que te proteja, que te ajude a blindar o seu emocional, que é o mais vulnerável,
né? Bons pensamentos, estou aprendendo nesse período da minha vida, tenho que sentir qual é o meu aprendizado aqui, né? E procurar ir cada vez para onde mais você se sinta bem. E isso não é tão difícil, viu? É engraçado, quando você sabe o que você quer, sabe? Às vezes a gente não sabe muito bem o que a gente quer. E é isso que demora para você entrar no seu eixo. Mas tanto que nós temos aquela, acho que, Vanessa, as listas, né, de objetivos, resistências e medos, né? É interessante a gente fazer essas listas, ter consciência disso, porque muitas vezes você fica no mesmo ponto, mas é porque você não sabe o que você quer. As plantas e os elementos naturais podem promover ou ajudar a promover um estado de calma e estimular a paciência? Com certeza, porque as plantas, elas funcionam como verdadeiros, elas recebem as energias que não são tão positivas, tanto que quando a planta vai ficando muito machucada, feia, tem que tirar e trocar, porque aí ela não está mais com a função. Ela só tem essa função enquanto ela está plena, né? As plantas não devem ter espinhos dentro de ambientes de forma alguma, nem bromélia é indicada em ambientes de trabalho, porque ela é elemento fogo. Então, né, o fogo não é ao contrário, né? A gente procura o quê? Paz. Uma coisa que costuma funcionar bem é você ter algumas vasilhas de cristal ou de porcelana e encher de água, até 2/3 de água, e colocar em alguns pontos, por exemplo, na sua mesa. Ela vai também ajudar a aliviar a tensão do ambiente, tá? Aí você pode colocar, inclusive, pétalas de flores ou, por exemplo, uma turmalina e um quartzo rosa. A turmalina com a função de proteção e o quartzo rosa de amenização do ambiente. Colocar muitos espelhos e fontes de água no ambiente de trabalho é benéfico? Olha, isso precisa de um cuidado. O espelho, ele é uma faca de 2 gumes. Ele pode ser maravilhoso, bem colocado. E ele pode trazer desorientação e ansiedade, se mal colocado. Então, na dúvida, você tem que ver o que esse espelho está refletindo, em que ponto que ele está, né, da sala. Ele está refletindo alguma coisa bonita, gostosa, traz paz? Ou ele está refletindo, por exemplo, uma porta que abre e fecha, uma intranquilidade? A gente aprende com essa técnica a ser muito observador, porque essa técnica nasceu de profundas observações dos antigos sábios chineses. O papel deles é incrível. Eles observavam como que os elementos se comportavam e qual era o processo do movimento da vida. Então, o ambiente, ele é uma representação de um local que você se sente muito bem na natureza. Não é qualquer lugar que você se sente bem na natureza. E as fontes de água, que a pessoa também citou as fontes de água? Eu acho as fontes de água, elas têm que estar, uma só é o suficiente, bem colocada, principalmente a área sul é bom, leste também. O motor não deve ser barulhento, deve funcionar perfeitamente, não deve ser desligada. Então, se não tiver tudo isso, é melhor você colocar uma planta. Outra pessoa comentando que também trabalha em home office e perguntando como eu posso organizar os quadros e os objetos que eu coloco na minha parede do escritório. Olha, aí menos é mais, sabe? Porque tudo que você coloca no ambiente tem uma influência. Então, se você coloca excesso de coisas, você também sente um cansaço, digamos assim. Eu aconselho que a pessoa tenha na frente dela, ela está sentada, na parede em frente, se possível, eu acho que é muito benéfico você colocar um pôster de alguma, principalmente
paisagens de natureza bem bonitas, flores, sabe? Coisas que descansam a sua mente. Às vezes um lugar que você quer conhecer, um belo, né? Um pôster sobre uma foto desse local, porque se você não tiver todo ele muito cheio de coisa, você vai perceber que você já chega cansada, né? Então você precisa, o que me descansa aqui? O que está demais aqui? Ao mesmo tempo, se houver menos coisas, também não é sempre equilíbrio, né? Porque senão, ao invés da harmonia, acaba causando uma poluição visual. Exatamente. Exatamente. Então, para encerrar, vou fazer a última pergunta. Eu gosto de colocar como fundo, nas minhas reuniões online, a minha estante de livros. Você acha que passa uma boa imagem? O que diz o Feng Shui sobre isso? Olha, a estante de livros, ela é bonita, ela quer dizer sabedoria, né? Cultura. Mas você vai ter que analisar assim, você observa, você faz uma gravação, você vê se ela está muito perto de você, ou se ela está numa distância. Olha, o Einstein, ele falava duas coisas que eu admiro muito. Ele falava que o espaço é a distância entre as coisas. Por isso que você não tem como você dizer um decreto, isso é bom, isso é ruim, depende. Depende dos livros arrumados, das cores dos livros, se eles passam aquela sensação de organização. Ou porque às vezes a gente coloca livros de várias cores e aquilo provoca também para quem está te vendo, né, uma certa confusão. Então, uma quantidade muito grande de objetos no fundo de uma imagem pode atrapalhar a concentração de quem está conversando com você? Por exemplo, em vez da pessoa ficar olhando para quem ela está conversando, ela começa a observar o que está ali no fundo, quais são os livros, objetos. Com certeza, com certeza. Porque nós estamos muito dispersivos, né? Devido à questão dos Reels, do Instagram, né? Muitas vezes você para e fica ali olhando. Então, isso deixou a gente meio desconcentrado. Então, é uma atitude que nós precisamos perceber a nos concentrar naquilo que a gente está ouvindo, procurando também organizar. Tenho perguntas sobre isso, entendi. Não aceitar tudo, né? Eu acho que o filtro é fundamental. Faz sentido isso? Eu vou testar isso, eu vou experimentar isso, sabe? Porque outro dia a gente estava falando que a coisa mais verdadeira que existe hoje é a mentira. Não é verdade? Cada um fala o que quer, né? Nós estamos baseados em alguns conceitos científicos, mas em muitos não científicos. Então, nós precisamos, não que os não científicos não possam ser verdadeiros, mas tem que testar. Nós passamos só um pouquinho do horário combinado, mas acho que valeu a pena, né? Porque você conseguiu responder todas as perguntas. E eu quero agradecer muito por todo mundo que está nos assistindo até agora, né? São quase 8h30 da noite. Muito obrigada. Stella, muito obrigada por ter aceitado o meu convite, por compartilhar tanto conhecimento interessante, enriquecedor conosco. Mas, antes de encerrar, eu quero dizer o seguinte, que quem se interessar em receber um manual especialmente preparado pela Stella sobre o Feng Shui lógico, com várias dicas, ali ela dá várias orientações, ela vai dar de brinde, né? Quem se interessar em receber esse manual, ele é em PDF, a gente vai mandar ele de forma virtual. Pode escrever nos comentários manual, tá bom? Que a gente vai entrar em contato e vai enviar por e-mail. E eu vou deixar aqui também os nossos contatos, o meu contato e o contato da Stella, porque quem quiser entrar em contato com a gente sabe o site que vai acessar, né? Esse site é da loja da Stella, então também ali estão disponíveis serviços, produtos, né, Stella? Tem o WhatsApp também, nesse endereço, se a pessoa quiser fazer alguma pergunta, tal, tem o WhatsApp lá que eu atendo. Tá bom, e esse aqui é o livro, só para a gente mostrar rapidamente, o livro
que também está disponível para venda no site, né? Todos aqui os canais, o canal de YouTube da Estela, que tem vários vídeos onde ela explica também, ela dá várias aulas. A Estela também oferece cursos e consultoria para empresas. Então, quem se interessar pode entrar em contato com ela. Para saber mais, pode entrar no canal do YouTube, no blog dela, que está o endereço também. E eu vou colocar mais uma vez os sites, mas é bem fácil de guardar, né? É loja.fengshuilogico.com. E o meu site também, onde eu compartilho conteúdo gratuitamente, artigos sobre a área de comunicação corporativa, é www.vanessaguimarães.jor.br. E quem se interessar também em conhecer um pouquinho mais sobre o GAN, que é esse grupo de apoio mútuo, pode entrar em contato comigo ou visitar a nossa página no LinkedIn. Todos são muito bem-vindos e a gente quer continuar compartilhando esses conhecimentos, fazendo essas trocas, porque é muito enriquecedor para todos. Então, eu só posso agradecer e nos veremos em outras oportunidades. Eu espero que a Estela volte para a gente conversar, porque é um assunto muito extenso, né? A gente já percebeu aí que dá desdobramentos. A gente pode conversar sobre muitas coisas relacionadas ao Feng Shui, né? Então, tem home office, tem muitos temas interessantes para serem abordados. Quem quiser ainda fazer mais alguma pergunta, algum comentário, pode enviar diretamente para a Estela ou para mim, que eu encaminho para ela. E agradeço novamente. Vanessa, eu que agradeço a oportunidade, viu? Foi muito gostoso conversar com você e agradeço a cada um que ainda está nos escutando. E eu terei muito prazer. Eu queria deixar um WhatsApp, porque eu pus o da loja, mas na verdade a gente também tem um contato que não tem a ver com compras, né? Então é o 11 99908 4766, que é o meu WhatsApp Business, tá bom? Tá bom. Muito obrigada, pessoal. Uma ótima noite para todos e até a próxima oportunidade. Esporadicamente, tá? Nós estamos fazendo webinars para compartilhar conhecimentos, convidando profissionais de diversas áreas de atuação. Então, fiquem atentos na nossa grade de programação, que eu vou continuar trazendo convites interessantes aqui. A Estela com certeza vai voltar também em outras oportunidades. Obrigada a todos. Boa noite. Boa noite. Obrigada, Vanessa. E a todos. Tchau.